comunicação, ingrediente-chave para um casamento que glorifica a Deus. Essa série é composta de 5 mensagens, a primeira delas em Tiago, capítulo 3, e as demais em Efésios, capítulo 4. Uma máxima que nós todos conhecemos, certamente, talvez até em palavras diferentes, mas nunca é demais relembrar, é que crentes firmes, aqueles que são comprometidos com Deus e sua palavra, geram casamentos sólidos, que por sua vez geram famílias bem alicerçadas, o que redunda em igrejas fortes. E talvez não haja desafio maior para nós hoje, crentes em Cristo Jesus, do que a relevância no mundo em que nós vivemos. A nossa relevância como indivíduos, firmados na comunhão com Deus, diante de pessoas sem o conhecimento de Deus, portanto sem rumo, sem esperança, embora pessoas que só reconhecerão esse estado quando bater uma crise, uma doença, um desemprego prolongado. A relevância do nosso casamento, sólido na pessoa de Jesus, diante da falta de norte para pessoas que um dia se casaram, mas estão desiludidas que o casamento possa funcionar, olham para o divórcio como a primeira alternativa. Talvez eu devesse dizer, casam-se já pensando no dia em que se separarão. A relevância de uma família bem alicerçada no temor de Deus, que sirva de parâmetro para uma sociedade talvez convencida de que o casamento não funciona, de que famílias não podem conhecer a verdadeira felicidade, estão procurando alternativas para o casamento, para novos tipos de família. Nem preciso elaborar muito a esse respeito, todos ouvem os noticiários. E a reboque de tudo isso, nós estamos diante do desafio de mostrar a relevância da igreja. Uma igreja que seja atuante, que seja um agente transformador da sociedade tão desnorteada em que nós vivemos. E pensando nessa questão de sermos relevantes, sermos usados por Cristo para impactar o mundo à nossa volta, qual seria a arte em que sempre temos campo para melhorar, para aprimorar? Certamente a arte da comunicação. Por melhor que seja a nossa comunicação, sendo bastante honestos, essa é uma arte que jamais chegamos a dominar plenamente. Sempre há campo para um upgrade, vamos dizer. Por quê? A resposta é muito simples. A arte da comunicação diz respeito a como disciplinar a nossa língua. E aqui talvez alguém argumente que a nossa comunicação não se limita a palavras. E realmente ela pode ser feita com tipos de silêncio, expressões corporais, faciais, mas fato é que as palavras são o nosso maior e mais intenso meio de comunicação. Com o mapeamento do genoma, tornou-se bastante claro que o nosso código genético é equivalente a uma língua e é constituído basicamente por um dicionário de palavras, de letras. Deus, para se revelar ao ser humano, de forma geral, se valeu da criação. Mas no momento da comunicação específica, para se revelar ao homem, comunicando o seu estado de perdido e comunicando-lhe a salvação em Cristo, Deus se valeu de palavras. Até a revelação maior de Deus, na encarnação do seu Filho Jesus Cristo, como é que João, o evangelista, o descreveu lá no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. A NVI diz, no princípio era aquele que é a palavra. Todas essas coisas constituem ilustrações bastante claras da intenção de Deus que palavras se constituam no nosso maior e mais intenso meio de comunicação. Pense quanto dos problemas que nós temos se originam, ou, eu diria melhor, se tornam evidentes a partir da comunicação verbal. No fundo, nós sabemos, e a Bíblia deixa bastante claro, que nossos problemas se originam no nosso coração. Mas a forma mais comum que eles se tornam evidentes é a nossa comunicação verbal, é a nossa fala. E isso ocorre, por exemplo, quando uma pessoa não entende o que eu quero dizer, talvez seja falha dela ao ouvir, ou porque eu não consegui me expressar com a devida clareza, talvez falha minha, falta de capacidade minha de articular o que eu tenho em mente. E eu não desejo aqui entrar em tudo que está envolvido nesse processo de emissão de uma mensagem e recepção e devida decodificação para que o processo de comunicação se complete. Eu estou apenas citando exemplos de que há todo um desafio para que consigamos nos comunicar.
e especialmente no casamento, que essa comunicação fale bem de Deus, traga honra, traga glória para o nome do nosso grande Deus.